boa noite. Boa noite. STF dá aval para trabalho externo ao ex-ministro José Dirceu. Mas nega a prisão domiciliar a Genuíno. Na Copa do Mundo, a Argentina ganha e vai enfrentar a Suíça nas oitavas de final. A França vai pegar a Nigéria. Felipão faz mistério na Granja Comari. Paulinho e Fernandinho treinam com as reservas. TV Gazeta inova e vai disponibilizar programação no Twitter. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, conceder autorização para o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, trabalhar fora da cadeia numa biblioteca de um escritório de advocacia nos arredores da capital federal. Preso no complexo penitenciário da Papuda desde novembro do ano passado, Dirceu vai receber R$ 2.100 mensais pelo emprego. A decisão do STF contraria a posição tomada pelo presidente do Supremo e então relator do processo do Mensalão, Joaquim Barbosa, que negou o benefício do trabalho externo a Dirceu e a outros 6 condenados por entender que eles não tinham direito porque não haviam cumprido 1/6 da pena. E além dos condenados do Mensalão petista, a decisão de hoje do STF pode beneficiar outros presos. E antes da decisão de trabalho externo, o STF negou prisão domiciliar para José Genuíno. O julgamento dos recursos recomeçou hoje. O presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, não participou da sessão. Ele se declarou impedido de analisar o caso depois que entrou com representação criminal contra o advogado de Genuíno, Luiz Fernando Pacheco. Barbosa também deixou a relatoria do caso, pois, segundo ele, os defensores dos condenados estavam atuando politicamente. Com isso, o ministro Luiz Barroso assumiu a relatoria do Mensalão petista. Não posso deixar de reconhecer que estaria produzindo uma exceção e que este entendimento não teria como ser reproduzido para todas as pessoas seriamente doentes que se encontram no sistema carcerário. E se esta é uma solução excepcional e não universalizável, é porque não é igualitária nem republicana. O voto do relator foi acompanhado por outros ministros. Neste caso e nos casos que estamos a julgar nessa sessão, é preciso deixar bem claro que não há vítimas e nem algozes, mas o simples e puro cumprimento da lei, cujo rigor mostra-se legítimo e inquestionável em face da concreta e inescondível gravidade das condutas pessoais em razão das quais os sentenciados, como ora agravante, sofreram justa condenação criminal em repulsa aos delitos infamantes que praticaram. Condenado a quase 5 anos de prisão, Genuíno começou a cumprir pena na cadeia, mas passou mal e obteve direito à prisão domiciliar provisória. Mas a decisão foi revista por Joaquim Barbosa e no começo de maio, Genuíno voltou para a cadeia. E quem prestou depoimento hoje na CPI mista do Congresso Nacional foi o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Gabrielli disse que a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, foi barata e abaixo do preço de mercado. Defendeu a transação e classificou de equívoco as avaliações negativas. Pasadena, no primeiro trimestre de 2014, de acordo com os dados da Petrobras, deu um lucro de 62 milhões de dólares no trimestre. Portanto, é uma refinaria lucrativa, que está dando lucro nesse trimestre e que, portanto, foi adquirida a preços adequados, no momento adequado. Parte da refinaria foi comprada em 2006, quando o Conselho de Administração da Petrobras era presidido por Dilma Rousseff. Cálculos do governo apontam que Pasadena teria causado prejuízo de 530 milhões de dólares.
Em março deste ano, Dilma disse que se baseou num relatório tecnicamente falho. Gabriele bateu boca com deputados de oposição. O líder do PPS, Rubens Bueno, perguntou sobre uma reunião sobre Pasadena que teria acontecido na Escandinávia em 2007 com a direção da petroleira belga Astra Oil. Desse encontro teria participado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o deputado, foi isso o que revelou à CPI o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. O senhor afirmar, e o senhor tem todo o direito como deputado de oposição de fazer o espetáculo que o senhor quiser fazer, mas não é correto dizer... Não é correto dizer... Espetáculo é Vossa Excelência. Não é correto a diretoria aparelhada da PT. Não é correto dizer que o presidente Lula participou de qualquer reunião sobre Pasadena. O Nestor desmentiu isso exatamente aqui nessa própria casa. Eleições 2014, Paulo Sérgio Passos, do PR, é o novo ministro dos Transportes. Ele entra no lugar de César Borges. Passos, que já foi ministro da mesma pasta, foi indicado ao cargo para atender à pressão da legenda, que ameaçou deixar a base do governo federal para apoiar o candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, caso não obtivesse mais participação no governo. Conforme o comunicado da presidência, César Borges vai assumir a Secretaria Nacional de Portos, que atualmente está sob o comando de Antônio Henrique Pinheiro Silveira, ex-secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. E hoje, a presidente Dilma Rousseff recebeu o apoio formal do PSD, do ex-prefeito Gilberto Kassab e do PP, de Paulo Maluf. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Há poucos meses, a rede da Marina Silva vinha para purificar a política, assim como o novo encarnado por Eduardo Campos. E o PSDB criticava as alianças espúrias com o lixo da velha política. Bem, enquanto a bola rola na Copa, o que está acontecendo? Alfredo Sirquis, do Rede Carioca, abrigado no PSB de Campos, desistiu de ser candidato a deputado. Sirquis explica, é tudo uma suruba, coligações orgiásticas. Referências às coligações do Rio de Janeiro, uma entre o PSB do novo Eduardo Campos e Marina e o PT de Dilma e do candidato petista ao governo Lindbergh Farias. O acordo é Romário, do PSB de Campos, candidato ao Senado, apoiando e sendo apoiado pelo PT de Lindbergh e Dilma. A outra orgia nasce como vacina contra o Aezão, que vem a ser aliança entre Aécio e Pezão, candidato ao governo do Rio. Pezão é do PMDB, suposto aliado de Dilma. Aécio Neves é candidato contra Dilma, sabemos, mas em São Paulo, o seu partido, o PSDB, costura aliança com o PSB, que tem Campos como candidato contra Aécio. O PTB do Robertão Jefferson traiu Dilma, já está nos braços de Aécio. O PSB do Kassab queria a vice do Alckmin, mas desta quarta decidiu ficar com Dilma. Sempre tem solução. Os cupidos trabalham. Kassab seria candidato ao Senado com o apoio do PSDB. E Serra seria o vice de Aécio. Isso tem quem queira, mas aí não rola a química. Química ainda. O PR oscila entre Dilma e Aécio. No PP, a executiva quer Dilma, mas um pedaço do partido namora o Mineiro. E Sarney? O Sarney diz que vai se aposentar. Quem vencer a eleição vai governar como? Com que maioria? Seja quem for, vai governar com o PMDB do Eduardo Cunha e com essa caquerada toda. Melhor voltarmos ao Messi, Robin, Thomas Miller, Neymar e bela companhia. Boa noite. Dados divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública revelam que o número de roubos subiu em São Paulo. Em maio deste ano, foram registrados na cidade de São Paulo 14.716 casos de roubo. Em maio passado, o índice havia sido de 10.373, crescimento de 42%. Já o número de homicídios ficou em 84 contra 108 em maio de 2013, queda de 22%. Os casos de latrocínios, quando há roubo seguido de morte, também caíram. Foram 12 casos em maio contra 14 no mesmo período do ano passado, queda de 14,3%.
Uma nova favela que está se formando no centro de São Paulo traz insegurança aos moradores e comerciantes do bairro da Sé. Os barracos ficam dentro do Parque Dom Pedro. Os barracos ocupam o terreno ao redor de uma tenda da prefeitura, criada em 2009 para dar suporte ao trabalho social com moradores de rua, mas que está desativada desde o fim do ano passado. Antes disso, em setembro, o Jornal da Gazeta mostrou que a estrutura do local já era precária. Banheiro sem torneira na pia, nem chuveiro. No começo do ano, essa mulher contou que ela e o marido foram convencidos pela prefeitura a trocar o antigo barraco na Praça da Sé pela promessa de uma moradia definitiva. Da Sé teria vindo a maior parte das cerca de 200 pessoas que permanecem no local em barracos de madeira. A prefeitura chegou a anunciar que iria montar aqui um centro de acolhimento do programa de braços abertos, como que existe na Cracolândia. Mas agora a informação é outra. A administração municipal diz que estuda uma política específica para as famílias do Parque Dom Pedro, já que, segundo a prefeitura, elas têm um perfil diferente. Apenas 10% das pessoas que estão aqui seriam usuárias de drogas. Moradores da região se queixam da presença da favela que se formou. A gente sempre, quando vai descer, desce com medo, assim, com cuidado, olhando para trás, porque aí tá meio perigoso. Tem muito morador de rua e não tem iluminação, então fica meio perigoso, né? Você fica meio refém. No Beira-Rio, a Argentina ganhou da Nigéria. Apesar da derrota, a seleção nigeriana também se classificou devido à derrota do Irã. O primeiro tempo começou agitado. Logo aos 2 minutos de jogo, a Argentina abriu o placar com o craque Lionel Messi, que chutou forte uma bola que sobrou dentro da área, 1-0. Mas os nigerianos não se abateram e 1 minuto depois deixaram tudo igual com o Musa, que recebeu o passe de Babatunde e bateu cruzado, 1-1. Ainda no primeiro tempo, a Argentina voltou a ficar na frente do placar e novamente com Messi. O craque cobrou uma falta com categoria para marcar o segundo da Argentina no jogo, 2-1. O segundo tempo também começou agitado. Emenick deixou o Musa cara a cara com Romero e o nigeriano marcou seu segundo gol da partida, 2-2. O gol da vitória argentina saiu 2 minutos depois. Após escanteio, a bola bateu no joelho de Rojo e entrou. Argentina classificada em primeiro lugar, 3. Nigéria também classificada, 2. No outro jogo do grupo, o Irã ainda sonhava com a vaga, mas se deu mal. O time iraniano perdeu para a Bósnia em jogo realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em Salvador, a Bósnia saiu na frente do Irã com Dzeko aos 22 minutos, 1-0. Pjanic ampliou para a Bósnia aos 13 do segundo tempo, 2-0. Gucanehad, aos 36, descontou para o Irã, 2-1. Mas Viracevic decretou a vitória bósnia, 3-1 sobre o Irã. As duas seleções estão eliminadas da Copa do Mundo. Na outra chave, a Suíça bateu Honduras na Arena da Amazônia e avançou de fase. Em Manaus, a Suíça abriu o placar logo aos 5 minutos. Shaqiri acertou um belo chute de fora da área no ângulo do goleiro hondurenho, 1-0. Aos 30 minutos, a Suíça ampliou em um contra-ataque. Drimit tocou e Shaqiri, livre, só teve o trabalho de tirar do goleiro, 2-0. O terceiro gol saiu no segundo tempo em novo contra-ataque. Shaqiri, de novo ele, recebeu novamente de Drimit e bateu no contrapé do goleiro hondurenho. 3-0, placar final. A Suíça pega agora a Argentina nas oitavas de final. Já a França e Equador empataram sem gols no Maracanã. Com o resultado, os franceses avançaram às oitavas e vão enfrentar a Nigéria. Os franceses entraram em campo sem 6 titulares, já pensando na próxima fase. Enquanto isto, os equatorianos buscavam a vitória para tentar a classificação. A França dominou as ações no primeiro tempo e deu poucos espaços para o Equador tentar atacar. No segundo tempo, o Equador perdeu Antônio Valência, que deu uma solada em Diné.
Com a vantagem numérica, a França controlou a partida com uma tranquilidade ainda maior e apenas administrou o empate. Os equatorianos foram os primeiros sul-americanos eliminados. Já a França avançou de fase e vai encarar a Nigéria. Na Granja Comari, o mistério continua na seleção brasileira. Isto porque Paulinho e Fernandinho treinam com os reservas. O treino desta quarta-feira teve início à 13h, mesmo horário em que será realizada a partida no sábado no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Chile. Hoje, no entanto, o Felipão optou por poupar os titulares de treinar no gramado e eles ficaram na academia realizando trabalhos físicos. Depois, os jogadores que atuaram até 45 minutos na vitória sobre Camarões desceram ao campo e realizaram um trabalho técnico. Paulinho e Fernandinho estavam entre eles. O coletivo, que vai mostrar se Fernandinho tomou o lugar de Paulinho, acontece amanhã. O mais provável é que Fernandinho seja o novo titular no meio de campo e Paulinho vá para o banco. E o treino na Granja Comari foi acompanhado por 50 crianças de famílias vítimas das enchentes que deixaram centenas de desabrigados em 2011 na região serrana do Rio. Os jogadores tiraram fotos e distribuíram autógrafos. A seguir, TV Gazeta sai na frente mais uma vez. E coloca à disposição toda a sua programação ao vivo por meio do Twitter. E para isso, basta um clique. Primeira televisão a cores no Brasil, a TV Gazeta mais uma vez é pioneira no ramo da tecnologia. Agora toda a sua programação pode ser vista ao vivo por meio do Twitter, com apenas um clique. Tudo o que está acontecendo no estúdio em tempo real, cada vez mais próximo e acessível ao espectador. Esteja ele onde estiver, basta um toque na tela ou no teclado para abrir a programação ao vivo da TV Gazeta. Disponível pelo computador, smartphone ou tablet, de graça e sem complicação, agora por mais um canal, o Twitter, uma das redes sociais mais populares do planeta. Que tal? É ótimo, muito bom porque aproxima o público, né? A transmissão é feita diretamente na timeline do usuário. Sempre que o link tvgazeta.com.br/ao vivo for publicado, basta clicar para assistir à programação que estiver sendo transmitida naquele momento. Muito difícil ver TV, curso, muito estudo, então quase não dá tempo para nada. Como as pessoas não têm muito tempo hoje, isso é bem válido, você pode acompanhar a sua programação e não necessariamente estar em casa. Facilita a vida. Até o Ibope pretende medir a audiência pelo Twitter, uma tendência de mercado e que leva o nosso conteúdo para mais gente, já que o jeito de ver TV está cada vez mais diversificado. O streaming é o caminho para que se chegue até a nossa programação ao vivo. Então não basta ter a concessão para alcançar essa audiência, é importante que se tenham esses outros canais, Twitter, Facebook e os aplicativos. Por exemplo, você está no ponto de ônibus, esperando o seu coletivo chegar. E enquanto isso, aproveita para assistir um pouco da TV Gazeta no seu tablet ou no seu smartphone, e isso em qualquer lugar. E a grande vantagem do serviço streaming no Twitter é que a pessoa não precisa esperar o download, baixar o conteúdo, não. É bem simples e bem rápido. Com essa informação, a TV Gazeta faz história. A novidade faz da TV Gazeta a primeira televisão no Brasil a oferecer sua programação ao vivo pelo Twitter. O tempo seco deve continuar nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. A quinta-feira promete ser ensolarada em todo o estado, incluindo a capital. O ar seco ainda predomina, afastando as condições de chuva e mantém o tempo aberto em todas as regiões paulistas. Em compensação, a umidade relativa do ar segue em queda e deve atingir índices entre 20% e 30% amanhã. No interior, faz bastante calor durante a tarde. Em Votuporanga, a máxima chega aos 31 graus. Calor também de 29 graus na região de Araraquara e também em São José do Rio Preto. Aqui na faixa leste, o dia pode amanhecer com névoa, mas o sol logo aparece e predomina durante todo o dia. No litoral, termômetros na casa dos 27 graus amanhã. E aqui na Grande São Paulo, Coreia e Bélgica vão se enfrentar às 5 da tarde e vai fazer calor. A máxima amanhã vai bater na casa dos 26 graus. Na sexta, a máxima sobe para 27 e no sábado, a máxima prevista é de 26 graus, com muito sol e céu azul.
A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Conheça uma confeitaria especializada em cupcakes no Hoje Tem. Amanhã, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu. E logo após, Eu Nunca.